Deixa eu fazer uma pergunta inicial para os três. Em termos de informações disponíveis, a gente sabe que no Brasil sempre tem muita resistência de alguns órgãos de disponibilizar informação, tem uma certa ciumeira aí de... Como que está hoje o acesso aos bancos de dados existentes e que tipo de aprimoramento que tem que ser trazido a esse conjunto de informações? Pelo que eu entendo, é um sistema integrado, onde tem integrado não, é um sistema que tem que se integrar, que tem vários centros de informação, né? Isso aí hoje a informação flui naturalmente ou tem alguma resistência? E já foi muito pior. Hoje em dia, nós estamos trabalhando bastante no sentido de disponibilizar informação. Então, há uma série de bancos de dados que vão sendo abertos gradativamente. Há algumas resistências ainda. A gente tem resistências pontuais, mas posso dizer pela nossa instituição, tudo que nós fazemos está aberto. Está disponível em homepage, banco de dados que você acessa externamente, e estamos trabalhando para melhorar. No caso, nós temos até uma parceria com o CEPAGRE e com a Embrapa, uma página de meteorologia para agricultura, que basicamente todas as informações, boletins, tem uma parceria com a Agritempo aí, está tudo disponível. Claro que sempre vai aparecer alguém que quer algo diferente, aí é um caso particular, né? Mas a demanda por informações tem aumentado muito e a grande maioria das instituições está trabalhando para atender. Acho que realmente o INPE tem é o que a gente procura fazer, inclusive com sites, né, com a Agritempo, com o CEPAGRE. O INPE acho que tem feito realmente a própria divulgação das imagens dos cibers, né, são as imagens livres na área de meteorologia. Então, acho que tem melhorado. É lógico que tem alguns, nem sempre todos os dados acabam sendo disponíveis, às vezes até por uma falta de capacidade de processamento, né? Então, algumas instituições têm dificuldade no processamento, na divulgação. Tem dados, muitas vezes, ainda em papel, dados históricos, né, em arquivo. Então, isso é uma preocupação que esses dados se percam, mas acho que tem melhorado bastante, embora tenha necessidade ainda de melhorar ainda mais. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. O Ministério da Agricultura, quando definiu que a margem de risco era 20%, qual que é o problema de reduzir para 10%? É custo? Então, na época, eles falaram que aguentariam perder uma safra a cada 5. Esse foi o valor que eles estipularam, né? E para nós isso é acertar um índice, né? No zoneamento é ajustar um índice de corte, mas foi passado isso como sendo para a parte técnica, né, que é a nossa área, que eles aguentariam, né? Nós teríamos que trabalhar com risco de no máximo 20%, um sucesso de 80%. Então, de 80%. Mas digamos que eu seja um fazendeiro absolutamente conservador, que eu queira uma margem de segurança de 90%. Os dados permitem? Permite. Por exemplo, eu acabei não falando, tem um projeto com o MDA, ali já é agricultura familiar. Ele partiu do PIB, né, como se diz, PIB agrícola, com arroz, feijão, milho e soja. Atualmente o projeto, por sinal, está apoiando bastante o MDA, com consórcios, né? Inclusive tem alguns consórcios que nós nem temos o conhecimento suficiente, então tem projetos de pesquisa nessa área. E a agricultura familiar tem um patamar de tecnologia menor, então já está sendo reduzido, né, mas poderia também ser ampliado a chance de diminuir o risco, ampliar o sucesso. Isso é possível, né? Isso é questão de ajustar ali os valores de corte na hora das simulações. Bom, está aberto. Meu nome é Ricardo Henrique dos Santos, eu sou da Comissão de Serviços Públicos de Energia do Estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que para a dona Maria Assunção ou para os outros professores, é o seguinte. Fica claro que está ocorrendo um aumento de temperatura por efeito do aquecimento global, né, por influência das atividades do ser humano, e que essas previsões de aumento de temperatura, que são feitas aí pelo IPCC, elas são acompanhadas, são de longo prazo, mas por outro lado a gente não tem noção, mas está acompanhando
uma intensificação de certos fenômenos climáticos do tipo tempestades, furacões, tornados, granizos, etc., secas, inundações, etc., que me parece que estão, como vocês dois colocaram, estão cada vez mais intensos, pelo menos, né? A quantidade ainda é dúvida, mas tem intensidade. Agora, a minha pergunta é a seguinte: esses modelos que vocês citaram, bom, eu li qualquer coisa sobre isso, que essas intensificações de certos fenômenos climáticos acabam também por provocar certas mudanças na elevação de temperatura. Isto é, existe a possibilidade dessa intensificação ser uma resposta da natureza a essa tendência crescente da temperatura. E nesse sentido, a minha pergunta é a seguinte: se ele é uma resposta, até certo ponto, a essa tendência de elevação da temperatura, existiria a possibilidade dos modelos reconhecerem que certo aumento da intensidade de furacões pode, por exemplo, contrabalançar e diminuir um pouco esse aquecimento global? Deu para entender a minha pergunta? Uhum. É uma pergunta que ocorre bastante, com uma certa frequência. Existem alguns aspectos da evolução do clima que trabalham contra outros, né? Uns a favor, outros contra. Então, por exemplo, quando a gente fala, vou dar um exemplo, a gente tem uma queimada. Queimada coloca um tanto de CO2 na atmosfera que vai provocar um aquecimento, né? Mas ela põe também material particulado, chamados aerossóis. Os aerossóis refletem luz solar para o espaço, provocam um resfriamento, né? Então, toda vez que a gente tem poluição do ar, na verdade, a gente tem os dois efeitos competindo um com o outro, um puxando para o aquecimento, o outro puxando para o resfriamento. Só que os aerossóis são partículazinhas que, se der uma chuva, eles são removidos rapidamente da atmosfera. CO2 não, o gás carbônico fica aí um tempão, né? Então tem essa diferença. No caso das tempestades, elas são, de fato, vistas como uma resposta ao aquecimento. É como se você imaginasse que você pôs mais energia no sistema. Tem uma panela, um fogo lento, aí você aumenta o fogo, ela começa a borbulhar mais. Então, é uma resposta da natureza a essa energização. Então, a tempestade é uma resposta ao aquecimento. Um ciclone mais intenso é uma resposta ao aquecimento. O efeito deles na média global não é tão grande, porque eles são muito localizados, né? Eles não acontecem o tempo todo. O efeito a longo prazo, vamos dizer assim, se vai alterar a média de temperatura global, é muito pequeno. Localmente, claro, eles provocam um grande estrago. O que acontece também é que a gente não tem a gente faz uma simulação de tempestade para previsão de tempo, né? Para previsão de tempo, a gente tem condição de dizer qual é a região que vai ter tempestade, se vão ser intensas, se não, ou não. Mas para essas previsões de centenas de anos, a gente não tem condição de fazer isso. É uma medida indireta. A gente dá resultados a cada 100 quilômetros. Uma tempestade tem um diâmetro de 20 quilômetros. Ela fica no meio. Ela não é resolvida, ela não é simulada diretamente. Então, a gente só tem medidas indiretas da ocorrência ou não de tempestades nessa escala de 100 anos, né? Mas, pelo que a gente conhece da previsão de tempo, que é a parte mais avançada, que a gente tem uma capacidade boa, por exemplo, faz uma previsão de tempo com 72 horas de antecedência e tem um índice de acerto superior a 90%, 92%, ou seja, nessa área a gente sabe um pouco mais, a gente tem mais controle e consegue ver que uma tempestade ela é muito localizada, que ela não vai ter um efeito global, ela tem um efeito local, né? Não sei se o Manzi quer acrescentar alguma coisa. Em termos de tempestade, né, eu realmente concordo, né? Eu acho que essa questão ela é realmente uma questão bastante importante. Eu acho que tem uma resposta maior, numa escala maior, com relação à interação da atmosfera com o oceano, que a gente conhece pouco ainda. Mas o sistema climático ele vai sempre procurar, tá, o equilíbrio. Ele vai sempre procurar, quando começa a ter assim, grandes diferenças de energia de uma região para outra, ele
ele procura o caminho até mais rápido de neutralizar essas grandes diferenças. Então, o sistema vai estar sempre, né, procurando diminuir essas grandes diferenças de energia. Agora, a longo prazo, o que a gente tem que pensar assim, nós tínhamos um sistema num certo equilíbrio, né, e aí com uma certa variabilidade climática. Esse sistema está passando, né, está sendo forçado, né, entrou uma condição externa aí, está colocando uma força, e eventualmente, né, se essa força se estabilizar, né, a gente vai atingir um novo estado de equilíbrio. Então, entre esses dois estados de equilíbrio, tá, tem muito mais ruído, tem muito mais esses fenômenos, né, de rupturas, né? Então, é uma condição mesmo desses sistemas muito, muito complexos, né? Sair de uma situação de equilíbrio para outra, né? Oi, boa tarde, é Maurício Dantas, do Serviço de Água de Itu. Queria perguntar para os pesquisadores se tem alguma informação no tocante à fixação do carbono, por exemplo, nos oceanos. A gente tem informação no passado geológico que grande parte de rochas carbonatadas a origem são oceânicas, né? Então, gostaria de perguntar para o Manzi, principalmente, que falou sobre estoque de carbono, se existe algum estudo, algum dado nesses diversos pesquisas que vocês têm acesso referente à fixação de carbono no oceano. Existe, né? Existem não são muitos estudos, mas a estimativa é de que essa fixação de carbono é superior a 2 bilhões de toneladas de carbono por ano. E grande parte vai mesmo na forma de carbonatos, né? Alô? Mas assim, se existe uma correlação entre a aceleração da quantidade de carbono na atmosfera e a aceleração da fixação de carbono no mar? Olha, durante um certo tempo tem esse aumento, né? Mas chega uma hora de saturação. Então, hoje, a capacidade dos oceanos de absorverem o excesso de gás carbono da atmosfera já está diminuindo, né? Quer dizer, o aumento na atmosfera, por uma mesma quantidade está sendo emitida, tá? Aumentando as emissões, os oceanos têm uma capacidade menor, né, proporcionalmente, continua ainda sequestrando uma quantidade bastante grande, tá? Mas não aumenta com a mesma proporção do que estão aumentando as emissões e o aumento da concentração na atmosfera. Eu gostaria de saber se algum de vocês tem informação sobre o Jurandir, por exemplo, falou da questão de investimento em pastagens degradadas. Se existe algum estudo, por exemplo, de quanto se emite mais ou se tem emissões maiores de gás de efeito estufa quando se migra de pastagem para agricultura devido ao aumento de uso de fertilizante ou não. Por exemplo, se eu tenho pasto em uma área, eu entro com soja demanda muito mais nitrogênio para crescer, enfim, se existe esse estudo da emissão no campo ou não. Eu vi ontem a apresentação de um pesquisador da Universidade da Bahia, né, que está fazendo um trabalho junto com unidades da Embrapa, onde eles estão procurando estimar a emissão de metano, né, porque existe um valor padrão aí na literatura internacional. Eles estão estimando, é um trabalho até interessante, que eles colocam um sensor no rumen do animal, depois tem um colar, não sei se alguém já viu esse trabalho, é bem interessante. Eles estão procurando estimar isso, é um trabalho que está em desenvolvimento. Então, a princípio, eu sei que tem alguns grupos fazendo, né, que eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho nenhum número assim no momento para passar, né? Então, eu vi esse trabalho onde o foco é a emissão do metano, e eles estão procurando estimar a diferença entre a emissão do metano do animal confinado, do animal com uma pastagem mais pobre, degradado, do animal com uma pastagem muito saudável, e tem números bem diferentes em relação à literatura internacional, que eles já levantaram até o momento, mas isso ainda está em andamento.
O outro trabalho que eu vi também é do professor Sérgio, onde ele faz esse tipo de balanço com a cana-de-açúcar. Então, eu de cabeça eu não tenho nenhum número, mas esse tipo de trabalho está sendo feito. Os grupos que eu conheço, que eu vi recentemente, é esse de Piracicaba, do Sena, e esse grupo Embrapa e Universidade da Bahia. Eu não sei se a Assunção conhece por mais. Bom, a gente não trabalha diretamente nessa área, mas a gente trabalha com vários grupos que desenvolvem projetos, né, de melhoramento de pastagens. E tem vários tipos de experimentos e alguns mostrando realmente uma melhoria de produtividade com esse tipo de manejo, né? Usa com pastagem durante um certo tempo, depois agricultura. Então, em termos de manejo né, para solo, os resultados são muito positivos. Com relação a emissões ou fixação, né, de gases de efeito estufa, eu não sei dizer para esse tipo de manejo. Agora, tem uns trabalhos interessantes. Por exemplo, na Amazônia, grande parte de agricultores familiares, né, com produção de subsistência, por exemplo, mandioca, né, eles fazem rodízio, né, planta 1 ou 2 anos numa área, depois eles têm que abandonar essa área, deixar ali que uma mata, né, uma floresta se regenere, aí eles, né, normalmente eles vão para outra área onde já regenerou, eles cortam, queimam, parte, né, dessa cinza, né, do que queima, acaba alimentando o solo, né, com nutrientes, eles plantam mais 1, 2 anos e vai girando. Então tem alguns experimentos que já não trabalham mais dessa maneira, que são para até enriquecer essa capoeira, essa mata, e depois corta, tritura, espalha sobre a área, tá, e planta, com isso evita a erosão, diminui muito a emissão de gases de efeito estufa. Então, e aumenta a produtividade e o período útil daquela área até, né, fazer uma nova, para você fazer um novo plantio, para mudar das áreas. Tem vários experimentos que é feito assim, de recuperação dessas áreas degradadas, por exemplo, com sistemas de produção de madeira e frutas. Tá? Tem alguns deles com pastagens e árvores, né, para produção de madeira. Então tem vários tipos né, várias maneiras de se recuperar a área com absorção de gases de efeito estufa. Tá? Eu acho que... E é realmente uma atividade que precisa ser intensificada. Tá? Sérgio Amorim, da Agência Brasileira de Inteligência. Pergunta que eu gostaria de fazer, um pouco parecida com a do Luiz Nassif, né, sobre a questão de informações, mas um pouquinho diferente também. Qual tem sido vamos dizer, a preocupação do governo, né, em termos de investimento, né, de continuidade de investimento, dinheiro público nas pesquisas, né, no Embrapa, no INPE, no INPA, né, porque nós percebemos que essas informações são nevrálgicas aí para os tipos de oportunidades, né, de negócios nessa área, né. Bem, acho que o Brasil tem progredido muito nessa área de ciência e tecnologia voltada para o meio ambiente, especificamente nessa área de clima. Só para vocês terem uma ideia, o CPTEC tem 14 anos de vida. Então, em 14 anos da existência do CPTEC, o Brasil venceu uma diferença, um atraso de 30 com relação ao que se fazia no resto do mundo. Isso foi feito através de investimento, porque não se faz meteorologia, não se faz ciência e tecnologia na área climática sem um grande investimento em supercomputação
Hoje de manhã o Miguel falou dos computadores que levam três meses trabalhando para fazer um cenário de 100 anos. E para previsão de tempo, a gente não pode esperar 3 meses, a gente tem que fazer em 2 horas a previsão de tempo para os próximos 10 dias, todo santo dia. Então, o supercomputador é uma ferramenta e não é só isso. Na verdade, a gente não faz uma previsão sem dados. E a rede de observações também progrediu muito nos últimos anos. Então, o Brasil tem investido. Mas, em particular, esse momento atual sensibiliza as autoridades. Então, a partir do momento que saiu a divulgação do relatório do Grupo 1, que falava das mudanças climáticas, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, isso levou a uma ação concreta de criar uma rede brasileira de pesquisas de mudanças climáticas, com financiamentos a partir de ações transversais dos fundos setoriais, e a promessa, tudo indica que está já a caminho de se tornar uma realidade, da aquisição de uma nova geração de supercomputadores para enfrentar esse desafio de fazer simulações de 100 anos. Hoje nós fazemos a regionalização de simulações que outros fazem. A gente pega uma simulação que o inglês, o francês fez, regionaliza, interpola de uma forma não trivial, é claro, a gente precisa fazer isso com os computadores, mas a gente ainda não tem a capacidade de fazer a nossa simulação para daqui 100 anos. Isso é algo que nós pretendemos resolver rapidamente a partir da disponibilidade de novas máquinas. Só para ter uma ideia, uma máquina nova, um supercomputador da próxima geração, custa 25 milhões de dólares. Não é só o computador, é toda a área de armazenamento, né? Você gera uma quantidade de informações absurda, depois você tem que tratar disso tudo. Então, o governo federal está fazendo esse investimento, ou seja, a gente vê que a situação atual, essa grande conscientização, chegou lá e está havendo uma ação concreta, né? Acho que não é só isso, não é só supercomputador, não são só dados. Na verdade, a comunidade científica que trabalha nisso ainda é muito pequena comparada com os outros países. A gente faz milagres, na verdade, né? Com pouca gente a gente consegue, com muita dedicação, acompanhar o desenvolvimento dos outros países. Agora, acho que talvez fosse interessante o Manzi falar sobre o caso da Amazônia, o investimento na Amazônia e talvez o Jurandir na agricultura. Eu concordo que cada vez tem tido mais recursos, né? Se a gente pensar em períodos médios de 5 em 5 anos, né? A gente vê que tem tido realmente cada vez mais recursos sendo disponibilizados para ciência e tecnologia. A gente ainda sofre, em alguns casos, algumas descontinuidades. Eu acho que o maior problema, como a professora Assunção falou, que os grupos são pequenos, né? Mas o problema não é só que os grupos são pequenos. A gente vem aí, pelo menos há uns 15 anos, tendo muita dificuldade em contratar pessoas. Então, além dos grupos serem pequenos, muitos vão se aposentando, né? E, embora tenha investimento em equipamentos, e até investimento em formação de recursos humanos, a gente tem muita dificuldade em depois contratar as pessoas. Na Amazônia, essa é uma situação particularmente grave essa, né? O INPA perdeu de um quadro que tinha de aproximadamente 1.000 servidores, perdeu nos últimos 15 anos, acho que por volta de 400. Né? O INPE também não é muito diferente, né? O INPE perdeu muita gente também. Eu acho que é um dos nossos grandes problemas esse de recursos humanos. Né? Eu acho em quase todos os setores, mas na Amazônia especialmente, uma associação das instituições de pesquisa com a iniciativa privada, eu acho que ela é essencial.
Eu acho que a Amazônia, a gente precisa desenvolver tecnologias para tirar, né, para fazer com que as florestas deem retorno econômico. Os institutos de pesquisa em geral, tá, tem doutores fazendo pesquisa, mas não são pessoas que conseguem transformar, tá, esses resultados de pesquisa em produtos, né? Então, ele precisa de muitos engenheiros, né? Então, e isso eu espero que esteja começando a acontecer, né? Mas a gente não vê muitas ações assim de grande escala, em grande escala concretas. No caso aqui, esses resultados que eu mostrei são de projetos de pesquisa, né, financiados pelas agências tradicionais, FINEP, CNPq, a própria Embrapa tem uma linha de financiamento. São projetos temáticos, normalmente metade dos recursos são para despesas com viagens, com equipamentos, e a outra metade normalmente é para bolsistas e estagiários. Então tem muita gente sendo formada, acho que tem uma mão de obra aí sendo formada. Existe uma possibilidade, também tem o financiamento do MDA, do próprio governo britânico. A FAPESP, que é a nossa agência aqui de financiamento estadual, tem um plano de investimento também, né, que ela já tá quase 2 anos elaborando, então ela deverá investir em projetos temáticos também. Então, dinheiro, de alguma forma, tem as linhas tradicionais e as alternativas que estão surgindo. Mas eu concordo aí também, né, que a nossa dificuldade realmente é pessoal, né? Nas instituições públicas, a grande dificuldade é a reposição ou contratação. Por isso que eu ressaltei o caso da Embrapa, né, que eu conheço lá, porque eu convivo com eles, nós ficamos no mesmo prédio, eles contrataram 15 pessoas. Né, então, a gente foi avaliar o gasto de 15 pesquisadores, né, recebendo todo o gasto de impostos, é um investimento importante, é a instituição que eu vi até agora que realmente está investindo. Dessas 6 pessoas que eu listei, né, que coordenam esses trabalhos, eu estou aqui hoje, um outro colega está em Petrolina falando sobre o mesmo assunto, tem um que está em Marília com cafeicultores, eu cheguei hoje de madrugada do Centro-Oeste, que está tendo um evento bem semelhante a esse, então está havendo uma demanda muito grande, mas nosso tempo, né, realmente a gente precisa de mais gente que tenha a dedicação, não aquela dedicação do bolsista, que tem aquele prazo de 1 ano, 2 anos, né? E no caso da empresa, né, antes da empresa, o profissional nessa área é um profissional diferente também, né, um profissional interdisciplinar, como já foi bastante comentado, né, uma área interdisciplinar. A nossa ciência está muito acostumada com disciplinas, então a gente vai ter que aprender a trabalhar com a área interdisciplinar, então é um profissional diferente também. E até isso é importante para as instituições, porque são pessoas que conseguem captar mais recursos, né? A gente às vezes nem entende por que não se consegue contratar mais gente, porque são pessoas que vão captar, vão trazer mais dinheiro para as instituições, mas há toda uma dificuldade, né? Tem muitas áreas também demandando, né? O motivo é esse. No caso de empresa, posso falar pela Unicamp, desde a reitoria anterior, o professor Brito incentivou muito isso, e continua agora com o professor Tadeu, as parcerias, a criação de empresas, os spin-offs, né? Então, no caso da Unicamp, acredito que nas outras instituições tem um incentivo aí de parcerias, isso na Unicamp é bem explícito, bem incentivado, tem incentivo, tem uma agência de inovação, isso pode virar negócio depois, né? Pode surgir uma empresa, né? Na própria Embrapa, eles têm uma incubadora lá sendo instalada, então, eu posso falar pela Unicamp, existe sim a abertura para parcerias, isso é incentivado e é saudável. Eu gostaria de fazer uma complementação. Tem umas iniciativas muito interessantes de governo da região norte. O governo do estado do Amazonas instalou, na verdade, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Amazonas 4 anos atrás e tem investido bastante. Eles têm investido muito também na Universidade do Estado do Amazonas, que é uma universidade nova e que está presente em praticamente todos os municípios do estado. E em função das mudanças climáticas globais, eles aprovaram uma lei estadual, uma lei ambiental, são 2 leis, na verdade, uma que envolve as unidades de conservação e outra toda uma política aí voltada para as mudanças climáticas, mas assim, de vanguarda, né? E durante a última reunião da SBPC em Belém, houve uma articulação entre os governos da região norte
E eu acho que, inclusive, esse mês eles devem se encontrar, tá pensando realmente como fortalecer a região, né, pelo menos a região brasileira como um todo. E, no caso do Amazonas, é um estado que tem crescido economicamente, tem tido, né, dinheiro para investir, né, não é a mesma realidade dos outros estados. Bom, a gente tem uma saída rápida aí para essa questão do processamento e das pessoas. Basta pegar os computadores, os supercomputadores do Banco Central e transferir para os institutos de pesquisa. Nós ganhamos em processamento lá e sem os computadores do Banco Central haverá mais gente para pesquisar dos institutos de pesquisa também. Eu queria agradecer muito a mesa aí pela apresentação e em seguida vamos partir para a próxima rodada. Muito obrigado, então.